O Festival Internacional de Música em Casa apresenta FIMUCA Áudio. Sejam bem-vindos. O FIMUCA Áudio é uma realização da Escola de Música da UFRN em parceria com a FATEC Tatuí, numa ação conjunta com a SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica. O FIMUCA Áudio é um evento oficial do Ano Internacional do Som 2020. Atenção para os avisos importantes. As presenças serão contabilizadas apenas através da plataforma EAD EM-UFRN Online. Você pode assistir às aulas pelo Zoom ou YouTube, mas deverá acessá-las pelo link que vai estar disponível na plataforma EM-UFRN Online. Os chats do Zoom e do YouTube deverão ser utilizados apenas para perguntas. Comentários inadequados serão motivos de exclusão da classe. Caso a transmissão no YouTube seja interrompida no meio da aula, volte na EM-UFRN Online para pegar um novo link de acesso. A organização do FIMUCA repudia todo e qualquer tipo de preconceito e desenvolvimento de distinção de raça, gênero, condição social e deficiência, dentre outras, que discriminem grupos e pessoas, atribuindo a elas características de inferioridade ou desmerecimento em função de sua situação ou origem. Façam selfies da sua experiência, registrem o festival e publiquem em suas redes sociais. E não se esqueçam de usar a nossa tag Eu no FIMUCA. Desejamos a todos uma excelente aula. Beleza, Lucão. Você precisa abrir seu microfone, Lucas. Tá fechado. Aí, abriu? Abriu. Aí, gente. Então, vamos seguindo para mais uma aula agora com o nosso grande Alexandre Maiorino. O Alexandre que é coordenador de sala, né, junto com o Davidson da sala de acústica e também aqui de primeiros passos. Não sei se a visualização tá só em você ou se tá em mim também. Não, tá em você. Acho que a hora que eu falar, passa para mim. Beleza. Tô no outro falante. Então, o Alexandre é um dos grandes organizadores do FIMUCA desde o primeiro e agora convidou a gente da FATEC Tatuí para participar dessa edição e a ideia foi principalmente dele, né, Alexandre? Você que é o grande articulador. Então, foi muito legal conhecer você, o seu trabalho. Você conhecia já o Davidson, mas foi muito legal e já te considero um parceiro aí para o que precisar, não só aí no mundo do áudio. Então, falando um pouquinho do currículo do Alexandre, ele é graduado em Música Popular pela Unicamp, é isso, Universidade Estadual de Campinas, né? Tem mestrado em Engenharia Civil na área de Acústica pela Unicamp também, doutorado em Arquitetura e Construção na área de Acústica, também pela Unicamp. E ele é professor na UFRN nas áreas de gravação, sonorização e acústica. É coordenador do Laboratório de Pesquisa Estúdio Ritornello e tem bastante experiência na área de gravação de música erudita, música popular, produção publicitária para rádio, TV e cinema, produção e pós-produção de áudio para cinema, sonorização e gravação ao vivo, projetos acústicos de estúdio de áudio e acústica de salas. Isso aí, Alex, muito obrigado aí por convidar a gente e estou muito ansioso para ver sua aula aí. Você é um cara que manja pra caramba. Sim, cara, esse FIMUCA tá massa demais, né? Massa demais. Tá muito massa. E foi uma decisão extremamente acertada convidar vocês, porque a contribuição de vocês aqui no FIMUCA está sendo, assim, não dá nem para a gente mensurar isso, é inacreditável. Bom, pessoal, muito bom dia. A minha palestra vai ser sobre gravação de orquestra, coro e música de câmera, então eu queria já dar um aviso para o pessoal. Eu vou falar de um assunto que é técnica de microfonação em estéreo. Isso significa que é extremamente importante que vocês ouçam o áudio em estéreo.
Então, para o pessoal que está aqui no Zoom, né, quem está aqui dentro da sala do Zoom, mas está acessando pelo celular, vocês não vão conseguir ouvir em estéreo. Então, meu conselho é que vocês ouçam pelo YouTube, porque eu vou transmitir em estéreo e pelo YouTube vocês vão conseguir ouvir em estéreo. Então, quem está aqui no Zoom e não está com tablet ou com celular, eu aconselho que vocês vão para o YouTube para poder assistir e conseguir curtir o áudio em estéreo. Se tiver em laptop, em desktop, não tem problema, vocês vão conseguir ouvir sem problema. Mas se vocês estiverem com o celular não consegue captar o áudio em estéreo, tá? Porque senão vocês vão achar que eu sou um péssimo engenheiro de som, porque vocês vão ouvir um monte de coisa fora de fase. Porque tem várias técnicas de microfonação em estéreo que elas não funcionam em mono. E algumas coisas que estão gravadas, elas não vão funcionar em mono, elas têm que ser ouvidas em estéreo, tá bom? E de preferência, se vocês tiverem fone de ouvido, vocês vão conseguir ouvir melhor o resultado. Caso vocês não consigam fazer isso aqui, não tem problema, porque todos os exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês são exemplos que eu tenho um canal num site chamado Logamp. Então é só acessar lá logamp.com/Alex Maiorino. Todo esse material que eu vou mostrar aqui para vocês está lá, depois vocês podem ouvir com calma, inclusive curtir outras coisas que eu não vou mostrar, tá? Quando eu abrir a página aqui, vocês vão ver direitinho o login, então vai ser bem tranquilo. Então eu vou compartilhar e vamos ver se vai dar tudo certo, né, Lucas? Se não vai dar jazz de novo com compartilhamento de Você estéreo. vai tocar o ruidinho pra gente testar? Você quer que eu toque? Eu toco. Vamos lá. Preparem-se, pessoal. Ele aqui. É baixinho, não é alto não. Tem que sair primeiro o ruído no canal esquerdo, depois vai passar para o canal direito, tá? Agora vai para o canal direito. Então, se todo mundo conseguiu ouvir esquerdo e direito, então significa que o estéreo está funcionando. Se você não conseguiu ouvir esquerdo e direito, eu aconselho que vocês se encaminhem para o link do YouTube para a gente conversar e vocês conseguirem pelo menos ouvir em estéreo. Se você ouviu direita e depois esquerda, você troca o fone porque está ao contrário. Exato, se você ouviu direito e depois esquerdo, você troca o fone porque ele está ao contrário. Então vamos ver se o PowerPoint não vai me sacanear, porque esses PowerPoint online, né? Bom, galera, a conversa aqui hoje então é como é que se grava música de câmara, coral e orquestra, né? E a ideia de conversar aqui com vocês... Alex, o pessoal está comentando que no YouTube tá mono, não sei porquê. No YouTube tá mono? Aqui, isso é muito estranho. Aqui tá funcionando estéreo no Zoom. Porque no YouTube é para ir estéreo isso aqui. Não faz sentido no YouTube tá mono. É justamente o YouTube que interessa, que tem um monte de gente. Bom, galera, se o YouTube tiver mono, eu lamento, mas eu não tenho muito o que fazer agora. Então, vocês assistam a aula e depois acessem esse site do Logamp, e aí vocês vão conseguir ouvir o áudio de verdade do jeito que ele deveria ser. Mas muito estranho, porque a gente deveria estar transmitindo em estéreo. Mas paciência, tecnologia tem essas coisas. Bom, vamos lá então, galera. A ideia é, quando a gente pensa nessa questão de música de concerto, né, e orquestra, e coro, ou mesmo música de câmera, né, a gente percebe que existe uma estética muito diferenciada em relação à música popular, que a gente está acostumado. E acho que logo de cara a gente consegue distinguir uma coisa básica entre as duas, né? Essas músicas que eu estou comentando com vocês são todas músicas que são tocadas acusticamente, os instrumentos eles não são amplificados, né? Então quando você vai numa sala de concerto, num teatro de ópera, não tem microfone na boca do cantor, não tem um microfone no violino para poder amplificar o som. Aquilo lá são sons acústicos, né? E tradicionalmente, né, a gente aprendeu a ouvir esse tipo de música in loco, né? Indo ao teatro, indo às salas de concerto, ouvindo orquestras tocarem, né? É claro que hoje nós estamos numa fase onde as pessoas talvez tenham o primeiro contato com música erudita através das gravações, e acho que é isso que eu quero conversar um pouco com vocês, que é a gente conversar um pouco sobre a questão estética, né? Do porquê que eu estou apresentando essa maneira de fazer as gravações
e a gente não grava a música erudita necessariamente do jeito que a gente grava a música popular. Então a gente vai ver um pouco essas diferenças. Quando a gente pega uma banda de rock, por exemplo, ou um estilo pop, praticamente todos os instrumentos, ou quase todos, eles são instrumentos elétricos, né? E se eles são instrumentos acústicos, eles necessariamente eles são amplificados. A não ser que você toque num barzinho e você não vá microfonar sua bateria, mas com certeza a voz é microfonada, a guitarra é microfonada, né? E a música popular, ela se apropria dessas técnicas de gravações, desse jeito que a gente usa a gravação de colocar o microfone próximo da fonte sonora para poder criar estética, né? Então a música popular ela é completamente cheia dessas estéticas que tem a ver com o papel do produtor, do engenheiro de som, né? Isso fica muito claro quando a gente pega a partir da década de 60 e a gente começa a ouvir disco dos Beatles, por exemplo. E a gente chega num ponto que começa a ficar, inclusive, difícil na música popular a gente reproduzir aquilo que é gravado no show ao vivo. Tanto que hoje em dia, muitos dos shows de música pop, boa parte daquele play, né, daquilo que você ouve, ele está pré-gravado e a banda ela toca por cima de uma coisa pré-gravada. Isso é muito comum acontecer, né, hoje em dia. Mas, por exemplo, os Beatles na década de 60, eles não tinham essa tecnologia de fazer playback ao vivo, né, de você conseguir colocar uma base de fundo e eles conseguirem tocar junto em cima. E aí os caras, eles simplesmente optaram por não fazer mais apresentações ao vivo, né? Eles se tornaram uma banda onde exclusivamente a gente tinha que ouvir as músicas que eram gravadas, né? Então, quando a gente fala dessa música acústica, né, a gente tem uma tradição de mais de 300 anos de música sendo executada, né? E uma outra coisa que é interessante é que, por exemplo, o equilíbrio das coisas, as orquestras elas foram experimentando ao longo dos anos e ao longo dos períodos e ao longo, né, dos diferentes momentos que a música aconteceu. Então você tem o período barroco, você tem uma estrutura de grupo de grupos musicais. Aí quando entra o classicismo, a orquestra aumenta. Quando chega no romantismo, ela ganha o seu ápice, né, com um número gigantesco. Tem orquestras aí com 100, 120 músicos, né? Então os compositores eles também experimentavam com essa questão da posicionamento da orquestra, que é muito parecido com o que o produtor musical na música popular faz, mas a gente faz em estúdio, né? E aí, o que acontece é que nessa música dita de concerto, essa música, a proposta de quando a gente grava ela, é que a gente precisa manter as características da sonoridade daquilo que o maestro propôs. Porque o maestro, não sei se vocês conhecem, eu sei que tem muitos músicos aqui, mas talvez tenham pessoas que não são da música erudita, da música clássica, mas o maestro, ele não é simplesmente o cara que fica na frente de enfeite marcando tempo para os músicos. Na verdade, o que o maestro às vezes menos faz é marcar tempo, né? Tem alguns maestros que a gente olha, se você for tentar enxergar o tempo do que ele está marcando, você vai se perder completamente, né? O maestro é o cara que ele traz a expressividade, e essa expressividade ela não vem na hora. Essa expressividade ela vem de um estudo prévio, quer dizer, ele é um cara que foi lá, ele entendeu o compositor, entendeu a obra, ele conhece a instrumentação, a regimentação, tem um trabalho enorme por trás disso, né? E a partir desse momento ele passa, às vezes, semanas ensaiando com a orquestra e dando exatamente os toques para os músicos, exatamente em cada trecho musical o que ele quer fazer. E aí imagina se na hora da gravação a gente simplesmente faz um tipo de gravação onde todo esse trabalho do maestro é completamente perdido. E ele fala assim, não, mas o engenheiro de som mixa. O engenheiro de som não é o maestro, né? Então a gente perdemos completamente todo esse trabalho que o maestro teve, né? Quando a gente está trabalhando com a música popular, esse equilíbrio e essa dosagem, ela é feita pelo produtor musical. E eu quis colocar essa foto aqui do Phil Spector, porque o Phil Spector ele é de uma época onde a gente gravava muito parecido com o que era a questão da música erudita, né? Quer dizer, você tinha às vezes um microfone, 2 microfones, e era o máximo que você tinha. E depois o equipamento, as coisas foram melhorando,
Mas os gravadores, por exemplo, gravavam apenas em 2 canais ou em um único canal, e se você tivesse mais de um microfone, você já tinha que fazer esse equilíbrio, né, entre os instrumentos na hora quando você já estava mandando para o gravador, né? Então, no caso da música popular, esse equilíbrio acaba sendo feito pelo produtor musical, que ele antigamente fazia na hora, como se ele fosse o maestro daquela banda, e hoje, como a gente tem tecnologia multicanal, quer dizer, a gente consegue fazer isso na mixagem. Então, você senta junto com o engenheiro de som, às vezes o engenheiro de som é o produtor musical, e ele acaba decidindo essa estética, o que entra, o que não entra, como é que vai ser o timbre, como é que vai ser os volumes e tal. Mas numa orquestra, não dá para a gente fazer isso. Não posso simplesmente numa orquestra microfonar todos os instrumentos, gravar em, sei lá, 80 canais, e aí depois eu vou sentar com o maestro e refazer o trabalho que ele já fez, né? É completamente insano isso, né? E aí, por conta disso, então, a gente usa uma outra abordagem, é um outro jeito de pensar nesse tipo de gravação. E quando eu estou falando de orquestra, eu não estou falando só da orquestra, não. Eu estou falando de grupos menores. Eu estou falando também de, por exemplo, a música de câmara, um quarteto de cordas, né? Quando você ensaia um quarteto de cordas, e quem toca música de câmara, vocês sabem muito bem disso. Quer dizer, existe uma interação enorme entre os músicos, né? Os músicos, eles se equilibram entre eles, quer dizer, existe uma mixagem interna, apesar de não ter um maestro, todo mundo se olha, né? As pessoas ouvem, né? Existem, se alguém já assistiu ensaio de grupos de câmera, o pessoal eles comentam, aqui você toca um pouquinho menos, deixa eu aparecer mais, agora aquela melodia é dele, vamos tocar todo mundo piano para aparecer o forte dele. Quer dizer, existe um equilíbrio entre o próprio grupo. E aí vai acontecer a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado com o jeito que a gente faz a captação desses instrumentos, a gente perde completamente esse equilíbrio. E depois recuperar esse equilíbrio é extremamente complicado. Fora isso, a gente vai ter outros componentes, outros parâmetros que vão afetar diretamente nessa nessa nossa questão de sonoridade das gravações. E o nosso primeiro carinha aqui, o nosso primeiro parâmetro, que é um parâmetro complicado, porque é um parâmetro que muda consideravelmente a sonoridade dos nossos instrumentos, são os microfones, né? Então a gente tem diferentes tipos de microfones, a gente tem diferentes sons de microfones. Eu sempre gosto, eu tenho uma alegoria bacana, uma metáfora boa para a questão dos microfones no áudio, que é comparar os microfones com a paleta do artista, que é o artista plástico. O cara que é um pintor, o que ele faz? Ele compra um monte de tintas de cores diferentes, e aí ele tem aquela paleta dele, ele coloca as tintas, né? Várias tintas, e ele começa a misturar as tintas para poder criar novas cores, né? Os microfones, para quem trabalha no áudio, exatamente são as nossas tintas, né? Então, assim, existe microfone melhor, microfone pior? Não, todo microfone tem a sua beleza estética, né? Basta você saber exatamente o que você quer, né? Qual é a sonoridade que você quer. Eu não sei se alguém aqui conhece a Silvia Massi. A Silvia Massi, ela tem um vídeo no YouTube em que ela ensina a usar uma batata como microfone, né? Então, mas rola, rola, né? Quem nunca já tentou gravar, talvez a galera mais nova não, mas eu que sou mais velha guarda, quem nunca tentou gravar, por exemplo, usar o fone de ouvido como um microfone, né? Porque afinal de contas o alto-falante ele é um transdutor inverso do microfone. Então, se a gente ligar ele ao contrário, dá para você gravar com ele, né? O som vai ficar esquisito? Vai, mas de repente é essa estética que você quer. Então, o microfone é extremamente importante e legal. Infelizmente, os microfones são caros, né? É muito difícil a gente ter uma paleta muito grande quando a gente é dono de estúdio, por exemplo, ou quando você é um engenheiro freelancer e você tem o seu próprio equipamento. É extremamente complicado. Hoje, no mundo globalizado, está mais fácil a gente, por exemplo, locar equipamento, alugar algumas coisas. Então, dependendo de onde você mora, você consegue ter acesso a empresas que locam microfones e que você consegue alugar microfones específicos para determinados usos. E tem um outro problema, é que
a gente precisa ouvir os microfones, né? Eu não posso escolher o microfone pela estética dele, né? Eu não posso olhar para o microfone, ó como esse microfone é bonitinho, né? Ele é douradinho e tal. Esse aqui é mais legal ainda, né? Parece um cabeção. Esse cara aqui, quer dizer, simplesmente olhar para a cara do microfone, a gente não tem como avaliar se ele é um microfone adequado para determinadas coisas. Então a gente tem que literalmente pegar esse microfone e gravar coisas e ouvir o som dele, né? Para poder saber em que situações que seriam interessantes a gente usar determinados tipos de microfone. Lembrando sempre que o nosso primeiro equalizador no fluxo de sinal da nossa gravação são os microfones, né? Os microfones eles não são neutros em relação à captação do som, né? Eles modificam a sonoridade. E isso não é ruim, né, de um certo ponto de vista. O que a gente quer é que a gente consiga a sonoridade gostosa, a sonoridade legal, a sonoridade que mais agrada. E para isso eu sempre digo que é extremamente importante quem quer começar na área de áudio, isso é uma dica que eu sempre dou para todos os meus alunos. Você quer entrar no áudio, você precisa ouvir música. E você não pode ouvir música de uma maneira passiva, né? Curtir música. Não. Você precisa começar a entender os mecanismos de composição da música, você precisa começar a prestar atenção em timbres, tem que começar a prestar atenção em sonoridades, né? Quanto mais coisas você ouvir, mais exposto a diferentes sonoridades você vai ficar. Eu, quando comecei a minha carreira nessa área de gravação de orquestra, eu ouvia muita orquestra, né? Então, o legal é que quando você ouve muito, quando você começa a gravar, você começa a tentar se espelhar nessas coisas que você ouve. Você começa a tentar chegar nesses lugares, quer dizer, eu quero gravar algo parecido com o que eu escuto, né? E um dos motivos de eu ter entrado no mestrado e no doutorado em acústica foi exatamente por isso. Eu fazia as minhas gravações de orquestra, eu gostava do resultado, o resultado não era ruim, mas não era igual aos resultados que eu ouvia com outras orquestras, por exemplo, na Europa. E aí eu ficava pensando, pô, eu estou fazendo tudo certo, eu uso as técnicas certas, eu tenho acesso aos microfones que os caras usam também, né? Porque a gente vê fotografia. Na época a gente não tinha YouTube, né? Quando eu comecei. Então, literalmente, a gente tinha que se espelhar em artigo de revista, fotografia, alguma coisa assim. E aí, toda vez que eu vi uma fotografia de uma orquestra num palco, eu ficava procurando os microfones. Eu queria saber onde estava o microfone. E lá de longe eu tentava identificar que microfone que era. Ah, aquele lá deve ser um Neumann, esse daqui eu acho que é um Schweppes. Aquele lá deve ser DPA. Então, você começa a entrar nesse universo e você começa a pensar de maneira diferente. Quando isso acontece, é extremamente importante que depois você conheça pelo menos o básico a respeito de como funcionam os microfones, né? O porquê que determinados microfones têm um tipo de sonoridade, porquê que outros microfones têm outros tipos de sonoridade, né? E isso eu vou meio que introduzir muito, muito por cima para vocês, porque isso aqui não é uma aula de microfone, tá? A gente tem vários tipos de microfone e a gente pode classificar os microfones de acordo com alguns critérios. Um dos critérios que a gente classifica é o tipo de construção, ou seja, como é que esse microfone capta o som. E aí a gente tem vários tipos de construção diferente, mas sem sombra de dúvida, os dois tipos mais comuns que a gente conhece, que todo mundo já viu em algum momento, são os microfones dinâmicos, né, e os microfones condensadores. Tem microfone de fita também, que está voltando um pouco na moda. Isso foi muito comum na década de 60 e tal. De repente, depois os microfones de fita desapareceram. E aí agora eles retornaram com novas tecnologias e tal, mas continuam com o mesmo processo de construção e captação do som. Mas a gente não vai falar de microfone de fita por dois motivos. Primeiro porque eles são muito caros. É muito difícil a gente ter acesso a microfone de fita. E para gravação normalmente de música clássica, né, de orquestra, coro e música de câmera, a gente dificilmente usa microfone de fita. Pode usar? Pode. Eu já gravei, inclusive, grupos com microfone de fita. Não é a minha sonoridade preferida, mas é possível.
Mas aqui são os dois tipos mais comuns, né, são os microfones dinâmicos e os condensadores. Os dinâmicos são aqueles que a gente está acostumado a ver, por exemplo, em apresentação ao vivo. Então, quando você vai fazer um som ao vivo, né, quando você vê um show, a grande maioria dos microfones que você vê no palco vão ser microfones dinâmicos. Esses microfones, pelo próprio sistema de captação deles, eles são microfones mais robustos, mais parrudos, no sentido de se cair no chão, não quebra, né? Eu conheço microfone que já caiu na água, o cara tirou, secou e o microfone está funcionando. Então, esse tipo de microfone, que é muito usado na estrada, muito usado no som ao vivo, são os microfones que mais modificam os timbres dos instrumentos. E isso não é ruim, muito pelo contrário. Na música popular, na música pop, na gravação de música pop, a gente usa muito microfone dinâmico com esse intuito. É justamente a gente quer modificar, porque a gente já usa equalizador na mesa. Antes de eu começar a equalizar na mesa, eu já equalizo com o próprio microfone. Então, dependendo do microfone que eu escolho para fazer a captação do instrumento, eu tenho um timbre diferente daquele mesmo instrumento. Porque esses microfones dinâmicos, eles modificam consideravelmente o som que a gente capta. E depois a gente tem uma outra família de microfones, né, que são os microfones condensadores. Esses caras, eles têm uma construção diferente do microfone dinâmico. E a gente já percebe isso logo de cara, porque quando a gente usa um microfone condensador, a gente tem que ligar um negocinho na nossa placa de som, na mesa de som, chamado Phantom Power, aquele famoso 48 volts. Ou seja, eu tenho que alimentar com energia elétrica o microfone. Se eu não alimento com energia elétrica o microfone não funciona. Por quê? Porque ele é um microfone capacitivo, ele tem um capacitor lá dentro, ele armazena energia elétrica, ele armazena carga elétrica. Então eu preciso mandar energia elétrica para que ele consiga armazenar essa carga elétrica para ele poder funcionar, né? Esses microfones são microfones muito mais sensíveis, especialmente em alta frequência, em agudos. Então eles captam com muito mais clareza os agudos do que os microfones dinâmicos. Então, por essa razão muito básica entre esses dois tipos de construção, a gente dá muito mais preferência na gravação de música, de câmera, de coro, de orquestra, para microfones condensadores e não microfones dinâmicos, né? Justamente porque o microfone condensador, especialmente se ele tiver a cápsula dele, se ela for quanto menor for a cápsula, mais equilibrada é a captação do microfone, ou seja, menos mudança no timbre original o microfone vai proporcionar. Então, esses são microfones muito mais equilibrados, muito mais flats, né? Isso não significa que eles não vão adicionar algum tipo de cor. Sim, eles adicionam, né? Eles adicionam nuances diferentes, eles modificam o timbre do instrumento, mas eles modificam muito menos do que os microfones dinâmicos. E outra coisa é que a região onde eles modificam, eles melhoram a clareza, né, da música gravada. Então a gente dá mais preferência para esse tipo de microfone condensador do que o microfone dinâmico. Uma outra maneira da gente classificar os microfones, e aí não tem nada a ver com a construção, ele tem a ver com a diretividade, ou seja, como é que esse microfone capta o som, tá? Então, o jeito que esse microfone capta o som, ele vai me dizer se ele é um microfone que ele é direcional, se ele é um microfone bidirecional ou se ele é um microfone omnidirecional. Então, o que significa cada uma dessas coisas? Eu coloquei 3 desenhos aqui para a gente tentar entender. No microfone cardioide ou microfone direcional, o que acontece é que os sons são captados quando eu estou apenas na frente da cápsula. Se eu estiver pelos lados ou se eu estiver atrás do microfone, o microfone ele não vai ter uma boa captação daquele som, especialmente nas altas frequências, né? Nos graves, até que o microfone ainda pega um pouco, mas nos agudos não. E assim, interessa muito para a gente a captação de alta frequência. Então, esses microfones, é por isso que microfones cardioides, independente deles serem dinâmicos ou condensadores, são muito usados em som ao vivo, né? Porque justamente a ideia é que você concentre a área de captação e você não fique tendo muito vazamento dos outros instrumentos. Então, por exemplo, em bateria, no over de bateria, em som ao vivo, a gente usa microfone condensador cardioide, né? Microfone direcional. Você aponta para os pratos da bateria, para o kit de bateria, para pegar bem os pratos e não pegar o resto dos instrumentos. Os microfones dinâmicos, de uma maneira geral, a grande maioria
eles têm diretividade, ou seja, eles são ou cardioides ou hipercardioides, né? Que são pequenas variações no formato de captação, mas todos eles são direcionais. A gente pega, né, a gente consegue captar o som falando na frente do microfone, mas se eu começo a girar o microfone começa a captar pior o som. E aí, se eu estou atrás do microfone ou nas laterais, dependendo do formato de captação, eu praticamente tenho um cancelamento, né? Ou seja, eu não capto bem esse som. Então essa é a prioridade desses instrumentos. Agora, o cardioide não tem a ver do fato de ele ser dinâmico ou condensador. Eu tenho dinâmico, que é cardioide, e tenho condensador também cardioide. Tá? Depois eu tenho um outro tipo de formato, que é o bidirecional. Esse aqui já é mais exclusivo dos microfones de fita e dos microfones condensadores. A gente não tem microfones dinâmicos que são bidirecionais, pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer, depois eu gostaria de conhecer, mas eu acho que não tem por conta do sistema de construção do microfone. Dificilmente você conseguiria fazer um microfone dinâmico que fosse bidirecional. Mas os microfones de fita, por natureza, eles são bidirecionais, exatamente por conta do jeito de construção do microfone de fita. E os microfones condensadores, eles podem ser, especialmente se você tiver cápsula dupla, que a maioria desses microfones grandões aqui que a gente vê no mercado, eles têm duas cápsulas e você consegue ter, então, uma variação, você consegue variar e mudar o jeito que o microfone capta o som. E aí o microfone bidirecional, ele pega em duas direções, na frente do microfone e atrás do microfone. Mas ele não pega pelas laterais. Então ele também, de uma certa maneira, ele consegue isolar algumas coisas. E depois, por último, a gente tem os microfones que são omnidirecionais. Os microfones omnidirecionais são aqueles que, independente do lugar onde eu fale, se eu virar o microfone de ponta cabeça, o microfone continua captando. E mesmo a alta frequência, né? Então, normalmente os microfones omnidirecionais, esses sim, alguns dinâmicos poderiam ser omnidirecionais, porque eles têm um pouco a ver com o sistema de construção daqueles rasgos laterais que tem naquela membrana que envolve a cápsula do microfone. Mas a grande maioria dos microfones omnidirecionais, eles são microfones condensadores. Alguns deles são omnidirecionais por natureza, pela própria construção. Outros, existe todo um jeito de se construir o microfone onde você consegue mudar a diretividade do microfone. E alguns microfones você consegue literalmente mudar mesmo, com uma chavinha você altera. Agora eu quero ele cardioide, agora eu quero omni, agora eu quero figura de 8, agora eu quero hipercardioide. Quer dizer, então, e a gente ainda tem algumas formas de diretividades entre esses caras. Essas não são as únicas, tá? A gente tem algumas coisas que ainda, por exemplo, entre o omnidirecional e o cardioide, a gente tem ainda a figura hemisférica, né, que ele não pega por trás, mas ele pega um semi-omni pela frente. Depois o cardioide tem supercardioide, hipercardioide, então a gente ainda tem algumas formas de diretividade que são complementares, que alguns microfones têm, outros não. Bom, na captação desses instrumentos que são acústicos, tem um outro parâmetro dentro da nossa fórmula que a gente tem que levar em consideração, que é uma coisa que talvez muita gente não tenha se tocado, né? Os instrumentistas provavelmente sim, especialmente aqueles que fizeram aula, né, que já têm aula de música, porque muito provavelmente os professores ensinam a respeito disso para os instrumentos. Eu não sei a respeito talvez dos instrumentos de cordas, mas certamente os instrumentos de sopro sim, que é a questão da diretividade do instrumento, que é por onde sai som do seu instrumento. Então quando você começa a aprender um instrumento acústico, você precisa conhecer o seu instrumento, você precisa saber por onde sai som do seu instrumento, né? E aqui essas figuras que eu estou tirando é de um livro de um pesquisador chamado Jürg Meyer. Esse cara, na década de 70, eu acho, ele colocou vários instrumentos em câmara anecoica, em um laboratório de acústica específico, e ele mediu a diretividade desses instrumentos musicais. Então ele tem um livro sobre acústica musical, que é muito conhecido, e nesse livro ele tem esses gráficos bacanas aqui, para a gente saber por onde sai o som dos instrumentos. Então isso daqui é um exemplo de um violino, né? Então, tanto por cima como pelo lado. Então, dependendo da faixa de frequência, ou seja, os graves no violino, eles são praticamente omnidirecionais, né? Eles mandam de todos os lados, né? Quando você vai começando a subir um pouquinho a faixa de frequência,
por exemplo, na faixa de 1000 Hz, que já é um médio agudo, né? O instrumento ele projeta mais pela frente, né? Pela saída do tampo, não projeta tanto por trás, né? Mas se você pega uma oitava abaixo dessa frequência de 1000 aqui, quase toda a energia sonora é projetada para trás do instrumentista, né? Os agudos muito altos, né, tipo 2,5 kHz a 5 kHz, eles têm uma projeção muito mais fechada. Então o que acontece é que isso aqui vai influenciar no jeito que eu vou pensar em como microfonar esse cara. Porque se eu ponho um microfone, por exemplo, aqui, eu não estou pegando essas frequências. Se eu ponho o microfone aqui em cima, eu não estou pegando esse 500. Entendeu? Então, assim, começa a virar um quebra-cabeça isso aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre microfonação e a gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso. Depois a gente tem, mostrando ainda sobre diretividade, né? A gente tem, por exemplo, os instrumentos de sopro. Então aqui a gente tem as três madeiras, né? Eu tenho o oboé, que são esses caras aqui, depois eu tenho o clarinete, que são essas três figurinhas, quatro, né? Essas três uma em cima da outra. E por último eu tenho o fagote. Então, se a gente pega o oboé, por exemplo, dependendo da faixa de frequência, sai pela frente, dependendo da faixa, sai pelo cone do instrumento, dependendo da frequência. Ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de sons que estão saindo de diferentes lugares do instrumento, né? E aí o problema que acontece com esses instrumentos em particulares é que se a gente usa as técnicas tradicionais que a gente usa em gravação de música pop, e na música pop, tradicionalmente, a gente coloca o microfone muito próximo do instrumento, né, o mais próximo possível, e isso tem a ver com uma questão histórica, que ao longo dos anos, os engenheiros foram tentando cada vez mais eliminar o vazamento para poder ter o instrumento sozinho, especialmente quando você toca em muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se você começa a colocar o microfone muito próximo desse instrumento, o que vai acontecer é que você começa a dar uma timbrística para o instrumento completamente diferente daquela que o instrumentista está acostumado a ouvir e de que o público desse tipo de música também está acostumado a ouvir. Porque o público não senta na frente do oboísta, o público senta lá no meio do teatro, né? E aí o que acontece é que quando eu sento lá na frente do teatro, o teatro começa a modificar o som também. Então tem a arquitetura da sala que começa a influenciar dentro do som. Então na hora de microfonar esse tipo de música, se eu uso essas técnicas de microfonação que a gente chama de close microphone, né, que é você colocar o microfone próximo do instrumento, e o violão é um exemplo excelente para a gente, né, mostrar isso. Quem nunca tentou microfonar um violão, principalmente quem já começou na área de áudio, e vocês viram o desespero que é microfonar um violão. Porque dependendo do lugar que você põe o microfone, o som muda consideravelmente. Se você microfona o violão muito próximo aqui nessa parte de trás do violão, você tem um timbre. Se você coloca na boca da saída do som aqui do violão, você tem um outro timbre. Se você coloca o microfone mais aqui próximo do braço, né, do microfone aqui, no famoso 12º traste, né, você tem um outro som de violão. Se você microfone por cima do violão, você tem um outro som de violão. Então, e aí você fica, e aonde onde eu ponho esse microfone, né? Quer dizer, e mais difícil ainda é você saber, na hora que você está captando aquele único instrumento, será que o jeito que eu estou captando ele vai dar certo depois com a minha mixagem? Então, esse tipo de microfonação em música clássica, em música erudita, a gente tenta evitar ao máximo, tá? E aí, assim, a opção que a gente dá em música erudita, e que a gente tem em música erudita, então, é começar a afastar o microfone. E por que a gente faz isso? Porque o que acontece é que quando eu afasto o microfone, e eu estou pensando que, na verdade, na minha captação, eu vou começar a captar o quê? Eu começo a captar o som direto do instrumento, porque o som do instrumento vai vir. Eu vou começar a contar também com determinadas reflexões da sala, né? Ou seja, esse som vai bater em alguma superfície e vai vir para o microfone. Ele vai bater com o piso, ele vai bater no piso e depois ele vai chegar no microfone. Ele vai bater na parede de trás e vai chegar no microfone.
E isso é bom, isso pode ser positivo, porque olha, quando eu tenho um instrumento que tem uma diretividade maluca como essa, se eu colocar o microfone muito próximo dele, eu vou começar a pegar sons específicos, né? Conforme eu vou afastando dele, eu vou dando a chance para que outras frequências sejam projetadas na sala e elas cheguem até o microfone. E aí o que acontece é que eu começo a ter o que a gente chama de um som mais natural do instrumento. E de onde vem esse termo natural? Esse termo natural vem da experiência que você tem de ouvir esse instrumento. Quando a gente ouve instrumentos acústicos, ninguém coloca o ouvido na boca do violão, né? Quando você ouve um instrumento acústico, um violonista tocando, você está a uma certa distância do violão. Então você ouve o som direto do violão e você ouve os sons refletidos do violão, né? Então esse microfone vai captar algo muito mais próximo daquilo com que você ouve do que necessariamente o som que a gente captaria para uma música pop, onde eu tenho a intenção de mudar o som original daquele instrumento, né? Na música pop a gente faz isso de propósito, né? A gente muda, quando a gente escolhe o microfone e escolhe a posição que você está microfonando, você está modificando de propósito o timbre desse instrumento, né? E é que quando eu começo a fazer esse afastamento do microfone, o nível do meu sinal começa a ficar menor, consideravelmente menor, né? Então a gente não pode ir contra a lei da física, né? E conforme você se afasta dos instrumentos, a sua intensidade sonora é menor, porque você pega a mesma quantidade de energia e distribui numa área maior. Então a intensidade é menor. E aí a gente tem também uma influência de um cara que é o tal do ruído. Então a gente tem que tomar um cuidado danado de onde a gente grava essas coisas. Então encontrar o local adequado é extremamente importante para a gente gravar música de câmara, coral e orquestra. Infelizmente no Brasil a gente tem poucas salas de concerto. E salas de concerto nos moldes europeus, a gente tem praticamente a Sala São Paulo e mais recentemente a Sala Minas Gerais, né? As outras salas do Brasil, elas são teatros, né? Normalmente teatros que eles chamam de múltiplo uso, onde na verdade não é bom para nada, né? Não é bom nem para fala, nem para música, nem para ópera, nem para, né? Então a gente tem essa carência né, de escolher os lugares adequados para poder achar lugares bons para gravar. E ao contrário do que muita gente vai falar, mas tem também o problema da reverberação, que são esse monte de reflexões que o ambiente proporciona. A reverberação, para mim, é um problema menor do que é o problema do ruído. Porque gravar com ruído de fundo é muito mais complicado, porque depois você pode perder takes, porque ficar limpando, né, marteladas, quer dizer, hoje a gente ainda tem agora um plugin chamado RX7, que acho que deve estar no RX8 já, da Isotope, que na verdade ele vem de uma pesquisa de uma universidade alemã, de codec de redução de ruído, mas é um trabalho extra, né? É um trabalho a mais. E toda vez que você usa supressão de ruído, você, de uma certa maneira, você piora a qualidade do seu áudio original. Então é muito importante a gente gravar em locais que são silenciosos, né? Onde você tenha um isolamento acústico muito bom. E isso, para mim, ele é mais crítico do que a questão da reverberação. Por exemplo, a questão de você gravar numa igreja, né? A igreja tem muito eco, então não é eco, é reverberação, né? O eco é a repetição discreta que a gente ouve no ambiente. No caso da igreja, a gente ouve reverberação, que é o tal do reverber que a gente usa em estúdio. A reverberação é mais fácil eu tentar eliminar na gravação, escolhendo o microfone certo. Por exemplo, microfones direcionais, que pegam mais o som direto do instrumento e menos a sala. Então, assim, vai ficar perfeito? Não, né? Se eu tivesse o equilíbrio ideal de reverberação com o ruído de fundo, ou seja, uma sala de concertos, esse seria o mundo ideal. Mas a reverberação é menos problemática do que é o ruído de fundo. Porque o ruído, se você está gravando um quarteto de cordas, passa um ônibus, aquela baixa frequência que vem, né, e mesmo o som do ônibus passando, perdeu o take. Tem que fazer de novo aquele take, né? Então, essa para mim são os dois pontos mais complicados. Então, escolher o local adequado é o nosso terceiro parâmetro na equação que a gente tem
de como a gente grava. Então é microfone, posicionamento de microfone e a escolha do local adequado. Isso para mim é extremamente importante. E aí o quarto e último parâmetro que a gente tem na nossa equação é o uso de técnica de gravação, né? Que técnica que eu vou usar? E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco a respeito de umas técnicas chamadas de técnica de gravação em estéreo, né? E para falar um pouco de técnica de gravação em estéreo, eu preciso explicar um pouquinho a respeito da nossa audição, né? Todo mundo sabe que nós temos duas orelhas. Se nós temos duas orelhas, a gente tem uma audição que a gente chama de biauricular, né? Então, dois ouvidos, eles conseguem processar a espacialidade do som. Eu consigo localizar a posição de fonte sonora porque eu tenho dois ouvidos. Se eu tivesse só um ouvido, seria muito mais difícil eu localizar a posição de uma fonte sonora. Agora, com dois ouvidos, se eu fechar os olhos e alguma coisa cair, né, especialmente em campo livre, onde eu não tenha reflexão, onde eu não tenha a influência de reflexões de paredes, mas se eu estiver em campo livre, eu consigo apontar exatamente com uma grande precisão de onde vem aquele som, aquela fonte sonora, porque eu tenho dois ouvidos. E como é que isso se procede? Isso procede da seguinte maneira: como é que a gente localiza a fonte? Existem três coisas que ajudam a gente, né, que faz com que a gente consiga localizar a fonte sonora. A primeira delas é o nível sonoro da fonte. Então o nível sonoro me dá duas informações. Ele me dá uma primeira informação da proximidade da fonte, ou seja, níveis de sonoros muito altos, eu tenho a impressão que a fonte está mais próxima de mim, e nos níveis sonoros mais baixos, eu tenho a impressão que a fonte está distante de mim. A outra coisa é que se uma fonte estiver do meu lado direito, por exemplo, o nível sonoro que chega na minha orelha direita é maior do que o nível sonoro que chega na minha orelha esquerda. Por dois motivos. Primeiro porque a minha cabeça, né, o meu torso aqui, ele vira como se fosse uma barreira para o meu ouvido esquerdo. Então esse cara aqui, ele atenua os sons que vão para o ouvido esquerdo e a gente ouve o som com maior intensidade, com maior nível sonoro dentro do ouvido direito. Então eu sei que minha fonte está vindo do lado direito. Tem uma outra coisa que contribui para a localização da fonte, que é a diferença de tempo de chegada do som entre as orelhas. Ou seja, uma fonte do lado direito, o caminho, né, do som para a minha orelha direita, ela é menor do que o caminho para a orelha esquerda. Então, o som na minha orelha direita chega antes do que chega na minha orelha esquerda. E aí tem um experimento famoso, né, do Haas, né, o tal do efeito Haas, que é um pouco, isso tem a ver com a nossa imagem fantasma que a gente tem quando a gente tem duas caixas e ouve em estéreo, né? Se você tem a fonte sonora saindo exatamente com a mesma intensidade, a mesma sonora das duas caixas, a gente tem a impressão que o som está saindo do meio, né, de um centro fantasma, onde não existe uma fonte sonora. E aí, conforme eu vou aumentando o sinal, né, a intensidade da minha caixa direita, ou eu vou atrasando o sinal da minha caixa esquerda, a minha fonte ela vai se deslocando, né? Então tem a ver com isso, né? Quer dizer, conforme se o sinal do meu ouvido esquerdo começa a chegar atrasado, a minha impressão espacial é de que a fonte ela está mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, tá? E a gente tem uma outra coisa que a gente não pode simplesmente jogar fora, que é a diretividade de alta frequência. A alta frequência ela tem uma certa diretividade. O nosso pavilhão auditivo, né, ele é uma concha ali prontinha para captar a alta frequência. Então, dependendo da alta frequência, de onde a gente consegue ouvir melhor a alta frequência, eu ouço melhor a alta frequência porque a fonte está do meu lado direito, no meu ouvido direito, e menos alta frequência no esquerdo, automaticamente eu percebo que a direção da fonte está do lado direito. Tanto é que a gente não percebe muito bem a localização de baixa frequência. Se eu pegar uma caixa de subwoofer, ligar um tom de 80 Hz e fechar o olho e andar com essa caixa, vai ser muito difícil eu apontar a localização da caixa, né? Eu perco um pouco a noção, porque a gente tem essa questão da alta frequência trazer a diretividade mais forte para a gente, tá? Bom, a solução então seria eu começar a usar, por exemplo, equipamentos que promovam o que a gente chama de gravação binaural, né? E na gravação binaural, por exemplo, a gente tem uma cabeça que tem duas orelhas e dentro dessa orelha aqui tem um microfone. Na verdade tem um microfone dentro dessa orelha e do outro lado também.
E isso é o que a gente chama de uma dummy head, né? A gente usa muito dummy heads para poder fazer testes acústicos em laboratórios, mas eu posso gravar com dummy head, né? Por exemplo, essa daqui é uma gravação. Eu tenho um grupo de câmera gravando uma dummy head, com uma dummy head aqui, ela está penduradinha, certo? Depois eu tenho uma outra técnica em cima, que provavelmente o cara está fazendo redundância, para poder inclusive ouvir qual das duas soariam melhor. O problema dessa cabecinha aqui é que a Neumann, por exemplo, tem uma cabeça dessa. Inclusive essa que a gente está vendo na foto é a cabeça da Neumann, que é a KU-100. Hoje, se vocês entrarem no site da Sennheiser, tem a loja da Sennheiser, né? Vocês vão ver que essa KU-100 ela custa o preço de um carro, ela custa quase 80 mil reais. Então é meio complicado. Tem uma outra coisa também, que esse tipo de gravação com binaural, ela funciona muito bem, ela é muito legal de ouvir quando a gente usa fones de ouvido. Quando a gente usa caixa de som, aí já não é mais tão legal. E isso tem a ver justamente porque acho que o Davidson comentou isso na aula dele. O que acontece é que com fone de ouvido, a fonte sonora do lado esquerdo a gente só ouve no ouvido esquerdo, e a fonte sonora do lado direito a gente só ouve no lado direito, que é mais ou menos o que acontece com a captação da gravação binaural. Na caixa de som não, né? A fonte sonora da esquerda ela vem para o seu ouvido esquerdo, mas ela também chega no seu direito. Então, a localização espacial dessa dummy head, quando a gente ouve nas caixas de som, ela não é tão precisa quanto ela é no fone de ouvido. Então é por isso que a dummy head não é muito, assim, ela é usada, sim, quando você tem a possibilidade, mas não é só essa opção que a gente tem. Bom, as opções que a gente tem são técnicas de microfonação com um número muito pequeno de microfones, ou seja, praticamente 2 microfones, eventualmente 3 microfones, onde a gente consegue tentar reproduzir essa captação binaural com 2 microfones. E a gente tem 3 técnicas distintas. A gente tem o que a gente chama de pares coincidentes, ou seja, onde as cápsulas coincidem, uma cápsula está em cima da outra, que é a famosa técnica XY, que talvez muitos já tenham ouvido falar dessa técnica. A técnica Blumlein, também com 2 microfones bidirecionais, um em cima do outro, é uma técnica de par coincidente. A técnica MS, mid-side, que usa um microfone, ou às vezes é omni, às vezes é cardioide, e um outro microfone bidirecional, ela também é uma técnica de par coincidente, né? Depois a gente tem técnicas de pares quase coincidentes, ou seja, eu tenho um espaçamento entre as cápsulas do microfone, né? E eu tenho normalmente um ângulo, né, de abertura desses microfones, e aí existem propostas de técnicas diferentes. Então eu tenho uma proposta da França chamada ORTF. A ORTF, o ângulo é 110 graus e o espaçamento entre os microfones é de 17 centímetros. E a gente tem que usar, nesse caso, nessas duas técnicas aqui, microfones direcionais, porque não faz, né, direcionais ou bidirecionais. Então, aqui é direcional ou bidirecional, nesse caso aqui é direcional, ou seja, microfone cardioide, tá? Porque isso aqui ele vai ter a ver com essa questão de você, da diretividade do instrumento, do microfone, vai atuar como se fosse a diretividade do seu ouvido, tá? Então, nessa técnica aqui, a gente, pelo menos, em cada uma das técnicas, a gente tem pelo menos 2 daqueles 3 itens que eu comentei aqui, né? Então, aqui eu tenho o lance da diretividade da alta frequência, porque esse microfone vai captar de uma maneira ruim a alta frequência, porque ela vai chegar, né, a alta frequência que chegaria desse lado aqui, quando chegar nesse microfone, vai estar completamente fora de eixo dele, então ele não vai captar bem a alta frequência. Eu tenho a diferença do espaçamento, né? Nessa técnica eu não tenho espaçamento, mas eu tenho a diretividade da alta frequência, mas em nenhum dos dois aqui eu tenho mascaramento da cabeça, né? Depois eu tenho uma terceira técnica, que é uma técnica bastante usada, que é o que a gente chama de par espaçado. No par espaçado a gente consegue escolher o microfone. Eu posso usar tanto bidirecional quanto omnidirecional, como eu posso usar o microfone direcional, o cardioide, tá? E a gente tem uma técnica específica de par espaçado, que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, que tem esse anteparo no meio dos microfones. Então, esse anteparo a gente chama de Jacqueline Disc, né?
esse Jacqueline Disc, das técnicas de microfonação em estéreo, essa com o Jacqueline Disc é a que mais chega perto da captação binaural com o torso, com a cabeça, tá? Bom, e aí então, a minha questão é a seguinte: a gente consegue fazer uma gravação de uma orquestra sinfônica usando só 2 microfones, né? Eu não preciso ter 80 microfones microfonando cada um dos instrumentos. E qual vai ser a vantagem desse tipo de técnica? A vantagem desse tipo de técnica é que eu vou preservar exatamente aquilo que o maestro, né, passou anos estudando e semanas ensaiando com a orquestra, que é a mixagem que ele está fazendo, né, que é a questão artística que ele propôs para a orquestra e que a orquestra está executando em função daquilo que ele ensaiou com eles, tá? Então, uma outra pergunta que sempre vem na mente é assim, tá, mas quando eu uso técnica, né, par coincidente, par quase coincidente ou par espaçado? O ambiente da gravação vai determinar muito o uso da técnica. Então, de novo, né, se eu tenho muito ruído de fundo, eu vou dar preferência então para microfones direcionais, para tentar minimizar a captação desses ruídos, né? Se eu tenho muita reverberação na sala, ou seja, uma reverberação acima daquela que seria desejada para aquele tipo de música, eu vou também utilizar técnicas que usem microfones direcionais e não omnidirecionais, tá? Então, e a técnica também tem um pouco a ver com o gosto pessoal depois. Quando você começa a experimentar com essas técnicas, vão ter técnicas que a sonoridade para você é mais agradável, é mais gostosa. Eu tenho a minha técnica preferida, né? Então eu começo a usar mais ela e começo a usar menos as outras. E eu começo a usar as outras apenas quando eu me vejo em enrascadas, né? Do tipo, opa, aqui eu tenho um problema com a acústica, não posso usar aquela técnica, vou mudar a técnica para poder ter uma qualidade melhor de gravação. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: então imagina que eu tenho uma situação básica de música de câmara, eu tenho um duo de violino e piano, né? Então, na grande maioria das pessoas, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, muito provavelmente a gente faria assim, o que você vai fazer? Eu tenho 2 microfones, o que você faria? Né? A grande maioria das pessoas, põe um microfone no violino, põe um microfone no piano, resolvi meu problema, né? E aí o que vai acontecer é aquilo que eu já tinha falado. Se você põe um microfone no violino e põe um microfone no piano, toda a interação entre violinista e piano você perdeu, né? Mas depois eu acho o ponto certo. Cara, você nunca mais vai achar o ponto certo, né? Especialmente porque se o microfone do violino ficar próximo do violino, conforme o violinista se mexer, o timbre do violino vai mudar. Isso, lógico, vai acontecer isso com o par estéreo? Vai. Mas aqui vai ser mais crítica a mudança, porque você está próximo do instrumento. Então, uma hora você está pegando mais uma determinada faixa de frequência, porque você está próximo do cara. Conforme ele vira um pouquinho, né, muda as faixas de frequência que estão chegando mais próximas do microfone. Então, não vai rolar. Quando você afasta o microfone da sua fonte sonora, ele pode variar mais, mas o que acontece é que você está sempre sendo ajudado pelas reflexões da sala, né? A sala vai ajudar a dar o blend nessa coisa aqui, tá? Então, a minha proposta, e o que eu quero mostrar para vocês eu tenho um duo de violino e piano gravados dessa maneira. Eu fiz um par coincidente, uma técnica XY, o microfone aqui não está em escala, mas ele está consideravelmente afastado, e ele está a uma certa altura. Eu vou chutar aqui para vocês algo em torno de entre 2,5 metros a 3 metros de altura. O piano está com a tampa completamente aberta, o que normalmente não é comum para esse tipo de duo, né? Porque os violinistas reclamam que os pianistas têm mão pesada. Mas o piano de tampa aberta, ele melhora consideravelmente o timbre. Então eu dei a sorte, nesse caso, de está gravando o Cláudio Cruz, que é um dos grandes violinistas do Brasil, e o Ilan Hetman, que é um excelente pianista, né? Ele é israelense, mora aqui no Brasil, e o Ilan, ele é um cara que ele senta no piano e falou, não, se eu precisar tocar mais fraco, só me diga, né? E aí o que a gente fazia para poder acertar o som que agradava os dois a gente gravava trechinhos e eles ouviam no fone de ouvido como é que estava. Inclusive era legal porque o Ilan, ele conseguia dosar um pouco a mão do quanto que ele podia, né, puxar mais, tocar mais pesado no piano ou menos pesado no piano.
Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir a... Ó, essa é a minha né, o lugar que eu tenho, que eu tenho o meu material, né? Então, se vocês colocarem logamp.com/Alex Maiorino, vocês vão achar todas as coisas que eu estou colocando. Eu tô recuperando coisas do passado, tá? Isso daqui eu não vou nem lembrar, mas deve ser 2005, quando eu gravei isso daqui. Então eu vou mostrar um trechinho, não dá para mostrar inteiro, da sonata número 5 para piano e violino, que foi gravado com essa técnica, tá? Então eu espero que vocês consigam ouvir. Infelizmente, se não tiver em estéreo, vocês não vão ter essa sensação espacial, mas depois ouçam no Logamp. No Logamp vocês vão conseguir ter exatamente a sensação estéreo, tá? Bom, eu não vou mostrar tudo, porque tem muita coisa para mostrar ainda, eu queria focar mais na última parte, mas aqui já dá para perceber que eu tenho dois microfones, eles estão longe do pianista, eu tenho um som super agradável e muito com a cara do que aquilo que normalmente eu ouviria, ou seja, eu não ouço arco, aquela arco raspado na corda do violino, porque o microfone está próximo, né? Eu não tenho né, o som das teclas batendo, ou pedal de sustain marcando, justamente porque eu estou com o microfone mais longe e eu estou pegando a ambiência desse meu espaço. Tá? Deixa eu só mudar aqui, pronto. E a mesma coisa, o mesmo tipo de técnica eu posso usar, por exemplo, para gravar uma orquestra. Eu tenho várias gravações de orquestra que eu fiz com apenas dois microfones. Né? Abre o full screen, Alex. Ah, tá, peraí. É que agora, cara, eu não sei se eu vou conseguir o full screen mais, porque como eu tive que compartilhar o... Vamos ver se ele vai. Foi? Foi, né? Tá, pronto. Então eu tenho orquestra aqui gravada com dois microfones, tá? Então vamos ouvir isso daqui. É uma gravação da Sinfônica de Campinas, do primeiro CD que eu gravei de orquestra na minha vida. É um CD de 1999. A peça é um tributo a Portinari, família de imigrantes de Guerra Peixe, com o saudoso maestro Benito Juarez. Tá? Aqui eu usei uma técnica ORTF, então são dois microfones condensadores cardioide, naquele ângulo de 110 graus e com 17 centímetros de distância. Tá? Bom, quem ouviu isso aqui em mono vai falar, nossa, que coisa horrorosa. Então eu preciso explicar uma coisa para vocês. Quando a gente usa a técnica de microfonação em estéreo, olha o nome da técnica, ela chama técnica de microfonação em estéreo. Significa que ela foi feita para ser ouvida em estéreo e não em mono. Existem técnicas que são compatíveis com mono? Sim. As técnicas de par coincidente são compatíveis com mono. Ou seja, quando você somar os dois canais em mono, você não vai ter cancelamento de fase. E aí você consegue ter você consegue ouvir em mono sem problema.
esse tipo de técnica, par quase coincidente e par AB, elas não são compatíveis com mono. Ou seja, quando você somar esses sinais, que é o que a maioria dos mono faz, né? O som vai ficar ruim, porque você vai ter cancelamento de fase, tá? Então, esse é uma técnica utilizada para a gente ouvir música em estéreo, né? Hoje em dia, cada vez menos a gente ouve música em mono, né? Não existe mais TV em mono. Então, essas técnicas de par coincidente, elas eram muito usadas quando você transmitia orquestra para televisão, onde algumas TVs eram em estéreo, outras em mono. Então, para você não correr o risco de ninguém reclamar, você usava uma técnica dessa, tá? Agora, as técnicas de pares coincidente, elas não têm uma espacialização tão legal quanto as de quase coincidente ou de par AB. Então você tem que começar a testar as técnicas e ver e achar um compromisso. Então meu compromisso é esse. Essa peça em particular, esse tipo de técnica, não dá para ouvir em mono. Se você ouvir em mono, vai ficar um negócio anasalado, esquisito. Tá? A outra técnica é o par espaçado, né? O par AB espaçado. E aí, por exemplo, a gente pode. Eu tenho um exemplo aqui de um quarteto de cordas, né? Tem violino, 2 violinos, uma viola e um cello, e eu usei um par espaçado com microfone omnidirecionais. Eu gravei isso aqui dentro de um estúdio de gravação, com um volume muito pequenininho, mas com todas as paredes lotadas de difusores. Então eu tenho uma ambiência legal e depois eu coloquei reverb. Aliás, aqui no Brasil, na maioria dos lugares que eu gravo, são lugares onde o tempo de reverberação é baixo para se tocar orquestra sinfônica, né? Infelizmente eu não tenho a chance de ficar gravando na Sala São Paulo ou na Sala Minas, né? E falando em Sala São Paulo, só como lembrete, na sexta-feira, às 2 horas da tarde, na sala de gravações, a gente vai ter o equivalente à continuidade dessa aula aqui, que é com o Uli Schneider. O Uli Schneider, ele tem uma empresa chamada USB Brasil, USC Brasil, e ele presta serviço para OSESP desde a época que ele tinha um contrato com a BIS gravadora, e a BIS gravava os CDs da USESP. Então o Uli Schneider, ele é um Tonmeister, ele é um cara que fez escola de áudio na Alemanha, e a especialidade dele é fazer isso daqui. Só que ele não vai falar sobre essas técnicas, ele vai falar sobre uma outra coisa, que é o lado da produção, que é o lado do cara que vai, né, assim, ele tem tanto conhecimento quanto o maestro e vai começar a discutir com o maestro a questão da interpretação da obra, tá? Então é como se fosse uma continuação disso daqui, beleza? Então vamos ouvir esse quarteto de cordas com par espaçado, com 2 microfones omnidirecionais. Só tem 2 microfones aqui de novo, tá? Isso daqui é o quarteto número 1, a Sonatina Allegro Moderato, do Henrique Oswald. Quem gravou isso aqui foi o quarteto Ars Brasil, tá? Lá em Campinas. Bom, então é outra sonoridade, né? Mas continuam 2 microfones, e aqui de novo eu consigo manter essa minha unidade entre os músicos, né? Quer dizer, quem está mixando isso daqui não sou eu, quem está mixando isso daqui são os próprios músicos, tá? Bom, existem algumas situações onde a gente não consegue usar só 2 microfones, tá? Porque, por exemplo, uma situação como orquestra e coro, né? O coro está muito longe da orquestra, então o som que vai chegar do coro até aqui os microfones vai chegar com muito mais ambiência do que o som direto. Então a gente precisa dar uma ajuda para o coro, e aí assim a gente tem que fazer uma mixagem do jeito tradicional. E aí aqui eu tenho uma gravação que tenho, na orquestra eu usei um par de microfones, um par AB de microfones, e depois no coro, como o coro tinham muitas pessoas, era muito grande, eram 150 pessoas, eu usei um par AB espaçado,
E como o espaçamento ficou muito grande entre os dois microfones, para a imagem estéreo não ficar muito estranha, ou seja, muito esquerda e direita, eu coloquei um terceiro microfone no centro para poder captar melhor o coro e não ter essa impressão aqui. Tá? Isso daqui é um Kyrie da missa de Bach, da missa em Si menor de Bach. Você está mutado, Alex. Achei, pronto. Bom, a gente tem uma outra situação onde, dependendo do microfone que a gente escolhe, especialmente os microfones omnidirecionais, os microfones omnidirecionais têm um som maravilhoso, especialmente cápsula pequena, né? Mas mesmo de cápsula grande, eles têm um som muito bonito. Só que ele tem esse negócio que ele capta muito a reverberação do ambiente. Então, quando você toca num lugar legal, que tem uma acústica bacana, é muito legal usar microfone omnidirecional. Porque você tem uma sensação de grupo, o som da orquestra vem com muito mais pegada. O problema é que alguns instrumentos, os caras que ficam mais profundo, pode acontecer de você perder um pouco da clareza deles. E aí a gente tem que usar um esquema híbrido. A gente usa normalmente um par estéreo, ou no caso aqui é um decatri, né, que é uma técnica específica de par A B espaçado, onde tem um microfone central na frente, né, que está deslocado inclusive, a gente não acerta a fase, senão eu simplesmente deslocaria o microfone para trás, mas a ideia é que realmente eles fiquem fora de fase entre eles. Eu posso usar essa técnica aqui e colocar o que a gente chama de spot mics, né? Quando eu falo de um spot mic, eu não estou falando que eu vou colocar um microfone colado no instrumento. Eu estou dizendo que eu vou colocar um microfone intermediário, né, vamos dizer assim. Então, que ele não vai captar instrumentos específicos, mas grupos de instrumentos, tá? Então, essa gravação que vocês vão ouvir é um trecho é o começo da Quinta de Beethoven com a Sinfônica de Ribeirão Preto, e foi gravado nesse esquema. Ele não tem o terceiro microfone, ele é um para B espaçado em omnidirecional, e depois eu tenho microfones que eu chamo de spot mics, um microfone, né, cardioide, condensador para poder captar os primeiros violinos, outro para os segundos, violas, cellos, baixos. Eu tenho um par estéreo para pegar madeiras. Eu tenho um específico para harpa, que nesse caso não tem harpa, que a outra música tinha harpa. Depois eu tenho microfones na percussão e tenho eventualmente o microfone nos metais se eu precisar dar uma questão de brilhozinho neles, tá? E aí eu tenho que fazer uma mixagem mesmo, mas a minha mixagem não é uma mixagem a ponto de eu, né, tirar completamente o balanço da orquestra. Pelo contrário, minha mixagem é assim, eu levanto primeiro o par estéreo, esse cara é a minha base. E eu vou levantando esses microfones que são os spot mics, só para ele chegar no ponto onde eu consigo perceber um brilho nele. Eu melhorei a clareza do instrumento, eu não necessariamente aumentei o volume dele. Eu trabalhei muito mais com timbre do que necessariamente com o volume específico dele. É claro que esse microfone serve para o caso de um take, sei lá, que o cara tocou, tinha um solo ali de oboé e ele tocou mais baixo do que ele deveria, e tinha que ser um pouquinho mais alto.
Dá para a gente dar uma ajudadinha? Lógico que dá, né? Mas não é essa necessariamente a intenção desses microfones, tá? Bom, depois vocês podem ouvir depois a gravação toda. E agora a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é a minha última gravação com a Sinfônica de Campinas. A gente gravou um disco, um CD dos concertos cariocas do Radamés Inátali. O Radamés Inátali é um compositor brasileiro, e acho que esses concertos foram feitos na década de 50, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Então já tem uma certa influência, inclusive. O Radamés, ele é um cara que ele já começa a fazer, ele não tem muito essa distinção entre música popular e música erudita. Então a gente tem aqui uma união entre as duas coisas. Tem uma orquestra sinfônica, e aí o Concerto Carioca número 1 é para piano e guitarra elétrica. E no último movimento a gente tem 12 percussionistas, se eu não me engano também tem o começo de uma... A gente coloca saxofones na orquestra, então é como se a gente tivesse uma jazz sinfônica na jogada. O concerto número 2 é para trio de jazz e orquestra, ou seja, piano, baixo e batera. E o terceiro concerto é essa formação aqui. A gente tem 2 pianos, bateria, contrabaixo acústico, acordeon, guitarra elétrica e orquestra sinfônica. Então vale muito a pena conhecer esse CD, independente de ter sido porque eu gravei, mas é porque a música é muito boa. E aí eu queria contar um pouco como é que foi feita essa gravação, né? Eu vou tocar esse EPK aqui, que é um teaserzinho bem curtinho sobre o concerto, depois a gente ouve alguns trechinhos dele, e eu separei umas fotos para poder mostrar, mas basicamente aqui a gente já dá para ver algumas coisas. Onde eu gravei isso, né? Eu gravei isso num estúdio de cinema. Lá em Paulínia, é uma cidade próxima de Campinas, eles têm um polo de cinema que está completamente desativado por questões políticas. E aí, por conta disso, foi muito fácil a gente agendar um horário nesses caras. Por que a gente não gravou em teatro? Simplesmente porque não tinha agenda. Os teatros estavam lotados, Campinas está com falta de teatro, e a gente não tinha como agendar 10 dias seguidos para poder fazer a gravação do CD. Nessa gravação eu gravei 2 CDs de uma vez só. A gente gravou Concertos Cariocas em 5 dias e depois eu gravei mais em 5 dias um CD de áreas e canções de Carlos Gomes. Então a gente pegou 10 dias de umas férias aí de fevereiro e gravou esses 2 CDs logo em seguida nesse mesmo espaço. Então esse é um estúdio aqui bastante seco, mas muito seco mesmo, porque é um estúdio para cinema. Tão seco que a gente precisou pegar os cases dos contrabaixos e da harpa e colocar atrás das trompas, porque as trompas não conseguiam tocar, porque o trompista ele depende da reflexão da parede de trás para ele conseguir se afinar, tocar, dosar o som, né? Então a gente precisou colocar elementos que rebatessem o som por trás dos trompistas, senão os caras não conseguiam tocar direito, tá? Então eu vou mostrar esse EPK e depois a gente passa para gravação mesmo.
4x0 começou em 2001, dentro do curso de música popular na Unicamp, e era a proposta de um quarteto para tocar choro, né? Baixo, guitarra, bateria e piano. E a primeira referência, o primeiro ensaio, o som que a gente ouviu foi o sexteto do Radamés. Então, 14 anos depois, a gente está solando concertos do Radamés para orquestra, é o nosso objetivo alcançado, né? Esse repertório do Radamés que a gente está tocando, eu conheci, na verdade, não pelo Radamés, eu conheci por esses rapazes aqui tocando na faculdade, lá na Unicamp. Todos eles foram meus alunos, passaram por mim na Unicamp. Depois que a gente conseguiu essa partitura, eu fiquei curioso para justamente saber como que ele tinha composto aquilo, né? Então eu ingressei no mestrado na Unicamp, orientado pelo professor Rafael dos Santos, né? Justamente para aprofundar, pesquisar aquele material a fundo. E até então a gente não tinha conseguido uma parceria para tocar esse concerto. Logo depois do final do mestrado, né, daí surgiu a oportunidade de falar com o maestro Toro. O maestro aceitou, gostou muito da ideia, daí nós realizamos o concerto. E aí a gente estreou o Concerto 3 em junho de 2014, o maestro ficou super entusiasmado e propôs que a gente tocasse também os outros concertos, gravando então toda a série, né, dos 3 concertos cariocas. A orquestra tem uma história, uma tradição de procurar novos caminhos, de percorrer novas ideias musicais, de não ter preconceito a respeito das linguagens. Uma orquestra que sempre tocou música popular, música tradicional, música folclórica, do lado da música clássica, do repertório mais tradicional. E justamente a escrita de Radamés Nathalie vê esse encontro. É uma música que ao mesmo tempo tem os elementos da música clássica, tem os elementos da música popular, tem os elementos do jazz, os elementos da música brasileira. Ele sabia o que era a música popular brasileira, ele participou da formação da linguagem da música popular brasileira e colocou isso na linguagem orquestral, né? Que ele escreve de maneira mais aberta, confiando no que o músico vai colocar ali. Porque ele conhecia muito bem os músicos que tocavam com ele, então ele fala, eu confio nesse cara, eu vou escrever aqui uma nota e deixar ele harmonizar do jeito que ele quiser. Exatamente. Isso eu acho que é o tipo de compositor mais contemporâneo que existe. Que pega o que está à sua volta e transforma e traz para a sua música. Eu acho que isso é demais. Agora, no caso do concerto número 2, é uma coisa que assim, não é que a orquestra está acompanhando o trio, não, como isso foi muito feito nessa época, não é isso. O trio faz parte da peça, né? E outra coisa que eu achei interessante é que essa inclusão do saxofone na orquestra, na verdade, ele está antecipando uma magia sinfônica. Tem um outro fato interessante desse concerto, que é a inclusão de 12 percussionistas populares na orquestra sinfônica. Então tem uma batucada super legal no último movimento, né, que é onde entra toda essa percussão popular junto com a orquestra. O som, Ale. A gente está com o tempo bem avançado, né? Já são meio-dia e 12. Peraí, deixa eu só fechar isso. Peraí. Pronto. Eu acho que eu prefiro responder perguntas, se tiver. Ale, eu tenho uma aqui já de cara. Pode falar. Eu tô encantado pela sonoridade dessas obras todas. Demais. E o que acontece, o Ale é um cara que eu sou apaixonado por ele também, eu sou apaixonado pelo Lucas, pelo Zé, né? Nós somos almas assim que vivem nessa dimensão estética
apropriando-se de questões técnicas o tempo inteiro. Sensacional. Percebe que a diferença de quem conhece acústica, conhece diretividade do instrumento, consegue uma produção nesse nível altíssimo. E uma questão tecnológica, Ale, quando você tem uma sala como essa, que você disse, né, que tem problema de ser uma sala muito seca, também a questão das projeções de alguns instrumentos, por falta desse tipo de acústica apropriada, você utiliza mais plugins ou você também acha que vale a pena, de repente, fazer uma convolução da sala e utilizar depois? Como é que você... Então, depois que eu comecei a conhecer mais e começou a ficar disponível no mercado os reverbers de convolução, sim, eu comecei a usar mais reverber de convolução do que qualquer outra coisa. Mas o reverber eu coloco por último, né? Eu coloco ele completamente e tipo assim, eu coloco o reverber primeiro no par, nesse caso aí era um Decatree, né? 3 microfones omnidirecionais, eu ponho o reverber nele e faço como se eles estivessem tocando realmente numa sala de concertos. Essa sala de concerto em particular desse CD é a Philharmonic de Berlim, porque tem um reverber que tem a convolução da Filarmônica, então eu coloco. Inclusive, assim, quem está boiando, não sabe o que é convolução, agora à tarde a gente vai ter uma palestra em acústica do professor Bruno Maziero, falando sobre áudio espacial, áudio em 3D, e depois, em seguida, a gente vai ter uma palestra do professor Roberto Tenenbaum, que vai falar sobre aurilização. A aurilização é a base dos reverbers de convolução. Se existem reverbers de convolução hoje, é porque em acústica e em processamento de sinais, a gente consegue fazer um negócio chamado aurilização ou convolução, tá? Então, é extremamente importante isso. Mas sim, Davidson, eu sempre gravei em muitas salas secas e eu sempre coloquei reverber no final, porque eu não consigo essa estética de sala de concerto sem colocar reverber. Porque o Brasil não tem essa... A gente tem basicamente 2 salas de concerto que tem um tempo de reverberação, né, adequado para sinfônico. E tem um estúdio também no Brasil adequado para isso, que é o nosso lá da Fatec. Quando você quiser gravar. Agora nós temos, né? Saiba que vai ser assim uma alegria imensa. O problema é arrumar tempo, espaço no estúdio de vocês para gravar. Não, se você falar que você precisa, a gente dá um jeito, cara. Não, o nosso estúdio é para isso. E em breve, Davidson, nós vamos ter mais um lugar para gravar, que vai ser o estúdio da UFRN, quando a gente construir o prédio novo, que você vai ajudar a gente a fazer a acústica da sala de gravação de orquestra, que também vai ser top no negócio. Eu vi uma pergunta que o pessoal estava falando a respeito de microfone, né? Que microfone que você usa no caso lá do violino e do piano, né? Eu uso microfone condensador, cardioide de cápsula pequena. Eu normalmente gosto de gravar coisas com cápsulas pequenas, a grande maioria das coisas. E aí você fala, que microfone que era? Era um KM184, era um par de KM184 da Neumann, que é um microfone coringaço da Neumann, um dos melhores microfones de cápsula pequena que tem. Tem outras marcas que são muito boas, né, tipo DPA, Schweppes, né, são microfones caros, né. Mas eu tenho versões baratas? Tem, né? Hoje em dia no mercado está cheio de microfone barato, condensador, cápsula pequena. O som vai ser bom? É aquilo que eu falei. Cada microfone é uma entidade própria, então não tem jeito da gente saber se você não simplesmente pegar o microfone, colocar suas mãos nele, levantar ele no pedestal e gravar alguma coisa, né? Então assim, para quem não tem nada, um par de Samson, né, ou um par de Behringer de cápsula pequena já vai resolver muita coisa, muito melhor do que você simplesmente usar, sei lá, microfone de lapela para gravar um violino, né? Então acho que... Alexandre? Pois não. Eu tenho muita dúvida aqui, eu vou só selecionar algumas que são mais pertinentes e que abrangem mais gente, que tem muita gente perguntando coisa individual do instrumento. Certo. Tá, mas tem uma que é interessante. Na hora de gravar em par estéreo, ele vai como um canal estéreo para mesa, interface, ou vai como 2 canais mono? Não, então, na verdade é assim, você pega um microfone e você coloca no canal 1 da sua mesa ou da sua placa, o outro microfone é no canal 2.
O canal 1 tem que ser o cara que está apontando para o lado esquerdo. Então você tem que tomar cuidado, porque a hora que você cruza o microfone, o microfone da direita aponta para a esquerda, e o microfone da esquerda aponta para a direita. Então você tem que, né, lembrar que o cara que está no canal 1, você vai colocar ele totalmente para a esquerda no pan, e é o cara que está apontando para a parte esquerda da orquestra. O microfone que está apontando para o lado direito da orquestra vai para o canal 2, e você pega o pan e coloca totalmente à direita. Em técnica de microfonação estéreo, na grande maioria, às vezes a gente abre 100% do pan. É o pan totalmente para a direita e o outro microfone é totalmente para a esquerda. Tá? A não ser técnicas como, por exemplo, o mid-side, o MS. MS é uma outra técnica, aí vale a pena vocês procurarem na internet, porque ela tem umas particularidades dela. Vou juntar aqui mais duas perguntas numa só, que foi na hora que você estava mostrando o Decatri com os spots. Sim. Né? E perguntaram o seguinte, se esses microfones são posicionados no chão das salas ou elevados com tripé, e se nesse caso dos microfones auxiliares, os spots, mais próximos aos instrumentos, se eles também facilitam a sensação de espacialidade. Tá. Então a primeira pergunta, microfone em gravação de música, desse tipo de música, sempre no alto, sempre. Se você puder pendurar, melhor ainda, né? Então, quando eu tinha acesso aos teatros, eu pendurava. Tem teatro que os caras não deixam você nem encostar nas coisas, então você tem que levar pedestal. O pedestal para gravação, ele é muito mais flexível. Eu fiz muita gravação ao vivo por exemplo, eu gravei de 2005, eu pessoalmente, né? Gravei de 2005 até, sei lá, 2010, 12, a Sinfônica de todos os concertos oficiais da Sinfônica de Campinas. Então, como eles tocavam sempre no mesmo teatro, eu tinha acesso ao forro do teatro, eu montei uma parafernália que eu descia os microfones penduradinhos, né? Se vocês forem assistir, por exemplo, o Digital Concert Hall da Philharmonic de Berlim, todos os microfones estão lá por cima, tá? Você nunca põe microfone em chão, você sempre coloca, né? E quando você coloca, por exemplo, o microfone de uma cantora lírica, você não coloca na frente da boca dela, você põe um pouquinho mais para baixo, uma certa distância, microfone direcional, né? E a gente vai ver muito, por exemplo, especialmente a das madeiras e alguns violinos, tem uns modelos de microfones que ele já tem como se fosse aquele que a gente chama de gooseneck, né? Tem o pescoço de ganso. Ele já sai do chão, ele vai subindo, e aí na pontinha já tem o microfone. Então ele já tem uma certa altura que você posiciona esses microfones. Os close microphones, quando você mixa eles, é mais difícil de você ter espacialidade com eles. O que eles servem, na verdade, esses spot mics, eles servem para você dar clareza no som. Então, por exemplo, esse som específico do Radamés, eu não queria uma sonoridade sinfônica de Beethoven. Eu não queria que tivesse aquele som de Beethoven que vocês ouviram. Eu queria que tivesse um som mais próximo, por exemplo, de trilha sonora de filme da década de 70. Tá? Então, nesse caso em específico, eu peguei os spot mics, eu mixei eles, ou seja, só ouvindo os spot mics eu já tinha um som razoável da orquestra. Aí eu agrupei todos, abaixei o volume deles completamente, aí eu levantei o Decatri, aí eu só ouvindo o Decatri, aí eu fui chegando os microfones até num ponto que eu obtive clareza, e aí eu fui um ponto acima, porque eu queria que esses microfones se destacassem um pouco. E aí, claro, depois eu tinha os microfones do grupo, né, que era outra pegada, aí sim é um híbrido aqui de meio que um pouco de música popular com música erudita. O Lucas deu uma respondida aqui, mas só para dar uma geral sobre a altura e distância dos microfones, que depende da técnica, mas mais ou menos qual seria um bom começo, né? Tá, quando a gente usa microfonação em estéreo, por exemplo, o par quase coincidente ou coincidente, uma dica que eu dou é o seguinte: se você vai gravar um grupo, você pega e aponta o microfone na direção do cara que está mais na ponta. Então, por exemplo, você tem uma orquestra, você vai afastando o microfone até que esse cara aqui enxergue a última estante de violino, e esse cara aqui enxergue a última estante ou de contrabaixo, a primeira estante de contrabaixo ou a última estante de violoncelos, dependendo de como a orquestra está posicionada. E aí depois tem ouvido, você tem que ir lá gravar, aí você ouve, tá muito presente os instrumentos, afasta, não, tá sobrando demais reverb, vai para frente.
né? Eu normalmente gosto de gravar bem alto. Então, por exemplo, aqui na UFRN, quando eu cheguei, eu sofri demais nos 3, 4 primeiros meses, porque os nossos pedestais, mal chegavam a 2 metros, né? E 2 metros é muito baixo para uma gravação de orquestra. Então, o que eu fiz, e os pedestais que chegam a 4 metros, por exemplo, que são específicos de áudio, custavam muito caros, custavam tipo 2, 3 mil reais, porque tem contrapeso, é girafa. Então, o truque que eu fiz foi o seguinte, eu comprei um tripé de luz, que chegava a 4 metros de altura, e aí eu montei a minha barra, eu peguei, sabe aquelas barras da Sabrason que a gente compra, que é curtinha, mas que tem 2 clipezinhos para você colocar o microfone? Então eu comprei aquele negócio da Sabrason, joguei fora aquela barra, fui aqui em Natal numa loja de ferragens, comprei a mesma barra, só que eu comprei com 1,5 metro de comprimento, e aí eu coloquei os microfones, então agora eu tenho flexibilidade, eu posso desde fazer ele com 60 centímetros de distância, 80, 70, 90, 100, 1 metro, até 1,5 metro de abertura entre os microfones. Então dependendo da técnica que eu uso isso. E aí eu fiz uma adaptação de roscas para poder dar certo a rosca de microfone nesse tripé de luz. E aí, então hoje eu voltei a gravar com no mínimo 3,5, 4 metros de altura. Por isso que é legal pendurar os microfones, para você ficar longe da orquestra, para você pegar essa sonoridade. Massa. Para finalizar, você responde aí como você achar que deve por causa do tempo também, mas só para você dar uma leve explanada sobre o que é fase, né? Você falou sobre o mono lá que não ia estar legal e tal. Tá bom. O lance da fase é o seguinte: quando você tem uma onda sonora, uma fonte sonora, e você capta ela com um microfone, essa onda sonora ela vai ter, né, o ponto máximo de amplitude, depois o ponto mínimo, e ela vai ficar variando entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então imagina que você pegue esse som e você escolha um lugar onde ele começa, tá? E vamos supor que ele começa no ponto máximo, certo? Quando você colocar um segundo microfone para pegar essa mesma onda sonora, se eles não tiverem exatamente na mesma distância da fonte sonora, ou seja, se eu pegar o segundo microfone e afastar ele um pouquinho, o que vai acontecer é que o som que chegou no primeiro microfone, quando ele atinge a cápsula do microfone, ele está na pressão máxima. Mas quando ele chega no segundo microfone, ele já andou um pouquinho em função do tempo, então ele não está mais na máxima, ele já está um pouquinho mais para baixo. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: se eu ouvir individualmente esses 2 microfones, eu ouço o mesmo som, eu não consigo nem perceber a diferença entre eles. Tá? Se eu pego um dos microfones, jogo totalmente à esquerda e outro microfone totalmente à direita, o que vai acontecer é que o som de um microfone chegou um pouquinho antes do microfone né? Um pouco antes do som do outro microfone. Então eu vou ter uma sensação de estéreo, né? A hora que eu abrir o pan desses 2 microfones, eu tenho uma sensação de estéreo. O problema está quando eu somo esses 2 microfones. Imagina que eu pego o canal esquerdo e o direito, pego o pan da mesa e jogo os 2 para o centro. Então eu estou somando esse sinal. Quando eu somo esse sinal, o que vai acontecer é que aquele cara que estava na ponta, né, que estava no máximo de amplitude, ele vai se somar com o cara que, por exemplo, estava no meio do caminho. E aí o que vai acontecer é que na hora deles se somarem, alguma coisa vai mudar no seu som. Esse jeito vai modificar o timbre. O maior problema de fase é quando você tem, por exemplo, o oposto da fase. Enquanto um cara está na ponta de cima, o outro está na ponta de baixo. Quando você soma os 2, você cancela o som. Então o que vai acontecer é que em algumas frequências você vai ter cancelamento total. E aí quando acontece esse cancelamento total, o som fica anasalado. O som ele perde o corpo. Então essas técnicas em que a gente depende, né, que assim, para funcionar o estéreo, você depende dessa distância entre os microfones, ou seja, você conta que determinados sons vão chegar antes no microfone e depois em outro. A hora que você soma esses 2 sinais, você tem esse problema de interferência entre os 2 sinais, e os sinais vão em alguns momentos se somar, em alguns momentos se subtrair, e aí você ferra tudo. E aí a coisa fica ruim. Isso não acontece quando as cápsulas se coincidem, porque daí você não tem literalmente nenhuma distância física entre as cápsulas, então o tempo de chegada do som é o mesmo, né?
Então você tem uma compatibilidade melhor. Quando você somar esses sinais, você não vai ter esse problema de defasagem da onda sonora. A fase é isso, é uma defasagem da onda sonora. Que aí ela vira destrutiva quando você soma esses dois sinais defasados. Em alguns momentos eles vão se somar, em alguns momentos eles vão se subtrair. E aí essa subtração é que vai gerar um timbre esquisito. Então quem ouviu em mono aquela orquestra que eu mostrei, com certeza achou o som esquisito. Respondido? O que deu, deu. O que deu, deu. Então, gente, já são 12:30, né? Vamos encerrar a aula de hoje. Estou convidando de novo vocês para a sala de acústica, que vai começar às 14 horas. Primeiro com o professor Bruno Mazieiro, vai falar sobre áudio 3D, que tem tudo a ver com essa questão de áudio imersivo, essas novas tecnologias, ambisonics. E depois, logo em seguida, então, a gente tem o professor Roberto Tenenbaum. O professor Roberto Tenenbaum vai falar sobre aurelização, e a aurelização é a base desses reverbers de convolução. Se hoje a gente usa reverber de convolução no estúdio, vocês vão entender como é que funciona isso e como é que esses reverbers funcionam, qual que é a ideia por trás disso. Beleza, então? Vamos bater palma aí pro Alex, né? Vamos abrir a câmera aí. Espera aí, tá deixa eu liberado. colocar em galeria aqui. Rapaz. Parabéns, parabéns. Valeu, galera. Tchau, grande aula. Sempre tem cães aplaudindo, muito bom, hein? Os cães adoram. Sempre. Os cães adoram. Maravilha, gente. Bom almoço para vocês e continuem com a gente, então, na parte da tarde. Escolha alguma das salas e vocês estão convidados para a sala de acústica. Grande abraço e até a próxima. Demais, parabéns, Alex. Tchau, muito obrigado.